Então, hoje eu vou falar sobre um assunto que é a guloseima do dia, que eu nem sei por onde começar. Sinceramente, é muito difícil quando você lê uma obra e você percebe que o autor ele está querendo muito mais te passar uma ideia do que ser compreendido. E isso é muito comum nas obras do meu autor de ficção científica favorito, que é o Philip K. Dick. Por que ele é meu favorito? Porque a ficção científica de Philip K. Dick, assim como a do Isaac Asimov, ela é uma ficção científica, vamos dizer assim, pura. É a ficção de ideias, né? A literatura de ideias. Não tem assim aquela coisa de ação, né? De grandes acontecimentos. Não, ele está ali refletindo sobre aquilo e a vida dele foi o grande laboratório para que ele escrevesse os seus próprios livros e saísse um pouco não, né? Para Philip K. Dick isso é menosprezar a capacidade dele, subverter-se completamente a realidade. Infelizmente ele não foi muito valorizado na época em que ele estava escrevendo ensandecidamente. Então as obras dele passaram a ter influência depois do período da sua morte, basicamente. Mas ele também morreu prematuramente, né? Então se a gente for ver, Terremoto do Severo, se a gente for ver o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que foi adaptado em 1982 como Blade Runner, que foi para as telas do cinema como Blade Runner, o Philip K. Dick acompanhou praticamente toda a produção do filme, mas faleceu antes mesmo do filme ser lançado no cinema, o que foi uma pena, porque assim que ele ficou rico, ele teve uma vida, vamos dizer assim, bastante modesta. Assim que ele ficou rico, ele morreu, né? Pois enfim, então vamos lá. Antes de apresentar para vocês qual é a guloseima de hoje, eu vou pedir para vocês darem o joinha aqui embaixo, clicarem no sininho, espalhar a palavra e dizer que tem um novo canal nerd falando sobre várias guloseimas, como jogos de tabuleiro, livros, filmes, seriados, filmes que viraram livro, livros que viraram filme, videogames, etc, né? Bom, vamos lá. Hoje vou falar sobre este livro. Vamos ver aqui. Eu mudei a câmera, talvez não dê para ver direito aqui no Kindle, mas eu vou colocar a capa dele aqui, certo? E vocês vão ver. É a obra do Philip K. Dick, Os Três Estigmas de Palmer Eldritch. Dentro de uma cronologia dos livros que estão lançados em português do Brasil pela editora Aleph, esse corresponde ao segundo. Ele veio depois do Homem do Castelo Alto, aí vem Os Três Estigmas de Palmer Eldritch, e depois vem Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que são os 3 livros que eu já li, além do Vales, que está lá mais pro final, e que já tem também uma resenha sobre ele no blog, que eu vou deixar o link aqui. Eu não pretendo falar muito assim a respeito do enredo da obra, porque assim, pode parecer meio confuso, e a mente do Philip K. Dick era confusa. O que eu quero dizer a respeito dessa obra é que ela é uma obra meio que de transição. E assim como as demais obras do Philip K. Dick, ela tem muito a ver com o momento de vida que ele estava passando. Então, em Os Três Estigmas de Palmer Eldritch, ele estava se convertendo para a Igreja Católica. Então a gente pode imaginar que há um aspecto religioso, mesmo que subvertido,
inserido dentro da trama. E em Os Três Estigmas de Palmer Eldritch acontece basicamente o seguinte: a Terra ela está superaquecida, a época é assim mais ou menos 2016, e a temperatura é em torno de 80 graus. As pessoas precisam sair equipadas com um refrigerador de ar portátil acoplada às suas roupas, porque senão elas morrem de calor. E o ambiente na Terra está cada vez mais hostil à sobrevivência humana. Então, outros planetas estão sendo colonizados para poder levar essas pessoas para lá. O que ocorre é que as pessoas vão não exatamente por vontade própria, elas são levadas compulsoriamente para lá pela ONU, que substituiu os governos locais. Os governos dos países foram substituídos pela ONU, então é ela que dá todas as cartas. Então as pessoas que vão para as colônias e o livro trata mais especificamente das que estão em Marte, elas vivem uma realidade muito ruim, porque elas estão lá para terraformar os planetas e, né, sofrem de toda a falta de recursos, de alimentos, e nem sempre as condições climáticas do planeta são favoráveis para poder fazer isso. Então elas arranjam uma forma de se refugiar. E essa forma de se refugiar, ela é fornecida por uma empresa, que o dono é o Léo Buleiro. E o Léo Buleiro, ele fabrica miniaturas de coisas que existiam na Terra. Miniatura de televisão, de geladeira, de vasos e de mesas e cadeiras. E também fabrica a boneca Patty Insolente e o seu namorado Walt. Bom, aí começa então a viagem louca do Philip K. Dick. O que acontece? As pessoas, para fugirem dessa realidade hostil de Marte, elas tomam uma droga chamada Candy para serem traduzidas dentro desse ambiente em miniatura que envolve a boneca e todos esses acessórios, que simula uma realidade que era experimentada na Terra. Então, assim, nós podemos identificar desde já que o Philip K. Dick, lá na década de 50, já pensou em algo parecido com o Second Life. Só que o Second Life do Philip K. Dick, que são os ambientes Patty Insolente, tinha uma particularidade bem interessante, um aspecto religioso bem subvertido, que era quando as pessoas elas eram traduzidas e entravam nesse transe para poderem participarem desse ambiente. Todas as pessoas elas eram incorporadas dentro do mesmo boneco. Então as mulheres eram incorporadas na Patty Insolente e os homens eram incorporados no Walt. E todos os valores, todos os vamos dizer assim, os tabus e todas as travas sociais se perdiam, porque eles estavam concentrados em comunhão. Aí tem um aspecto religioso da comunhão que ele subverteu, em comunhão dentro dos bonecos, e eles podiam fazer tudo. Os bonecos faziam tudo, e eles que comandavam os bonecos. Então eles namoravam, faziam sexo, então era assim, era Sense8 total. Mais uma referência aí, mais uma, vamos dizer, influência atual da obra de Philip K. Dick, porque a gente sabe que em Sense8 todos eles sentiam a mesma coisa, eles só não estavam nos mesmos lugares. Então assim, eu vejo que muita gente bebeu da fonte desses autores clássicos e não sabem, assim, talvez tenham bebido de uma fonte secundária ou tiveram a ideia e talvez não saibam que alguém teve uma ideia parecida lá na década de 50, né? Uma outra questão que é abordada no livro é o aquecimento global. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1964. E os primeiros estudos sobre
o aquecimento global só foram começar a surgir em meados da década de 70. Então, assim, muita gente diz que o Philip K. Dick ele era um visionário, ele era um profeta. Eu acho que não chega a tanto. Eu acho que ele era um cara com uma mente muito agitada, né? E ainda turbinada aí por uso de metanfetaminas e algumas coisinhas que ele colocava para poder conseguir produzir alucinadamente, né? E ele sofria também alguns problemas mentais, tipo paranoia, alguma esquizofrenia, que influenciaram muito na obra dele, o que deu um resultado bastante genial, ao meu ver, apesar de ter certeza de que a obra dele pode não agradar todo mundo. Eu acho ruim quando as pessoas falam assim, esse livro não é para todo mundo. Gente, não tem isso, tá? Se você pega um livro e gostou, ele é para você. Se você pega um livro e não gostou, ele não é para você. Eu posso pegar um livro do Philip K. Dick que não curti, pegar um outro dele e também pegar um outro dele e gostar. Eu tenho tido sorte de gostar de todos os livros que eu li, embora, assim, eu tenha uma dificuldade de compreender o cara, né? Mas as ideias que ele passa são bastante interessantes de serem conhecidas. Então, voltando aqui à história. Então, o Léo Buleiro, que é o dono da Ambientes Pátio Solente, está fabricando lá, está ali tranquilo. E tem dois funcionários, o Bayer Meyerson e... esqueci o nome da outra. Enfim, o Bayer Meyerson e uma outra funcionária que eles são precogs. O que são os precogs? Eles têm a capacidade de imaginar ou de prever o futuro. E esses precogs, eles aparecem em outras obras do Philip K. Dick. E aí, a ex-esposa do Bayer Meyerson, ela aparece com os vasos que ela fabrica em miniatura e vai apresentar para ele, né, que ele, como funcionário da Ambientes Pátio Insolente, tem que ver se aqueles acessórios têm a chance de fazer algum sucesso e vender no futuro. E ele, com, vamos dizer assim, com recalque, né, com ciúme da esposa, porque ela já estava contra o cara, falou que não, embora ele soubesse que sim. E, aliado a isso, aparece o tal do Palmer Eldritch, que todo mundo não tem certeza a respeito do que ele é, se ele é uma coisa, se ele é uma pessoa. E ele passou 10 anos desaparecido, até que ele resolve aparecer com uma droga nova, a Shuzi. Que essa droga nova, o slogan dela é: Deus prometeu a vida eterna e nós cumprimos. E qual que é o diferencial dessa Shuzi? As pessoas podem ser traduzidas para uma outra realidade sem precisar usar as miniaturas. Então o Léo Buleiro fica ali, doido, porque apareceu um concorrente forte e ele não quer perder o mercado dele. E o Bayer Meyerson fica envolvido no meio dessa confusão toda, né? Ele meio que trai ali o Léo Buleiro e ele acaba sendo despachado para Marte. E lá em Marte ele também tem as suas epifanias religiosas, né? E assim, eu não vou dar mais detalhes a respeito do andamento da história, porque é chato, né? É spoiler. Mas assim, é um livro muito interessante de ler. Ele contém aí antecipações de tecnologias, por exemplo, o meu jornal se parece muito com os nossos tablets, os nossos telefones, com conteúdo de notícias personalizados. Tem também um gadget muito engraçado, que é um psiquiatra eletrônico que fica dentro de uma mala que o Bayer Meyerson carregava para os lugares. E tem também muito de uma visão religiosa de Philip K. Dick, que ela é explicada nesta biografia.
eu estou vivo, vocês estão mortos. Então depois que você lê a biografia e passa para ler o livro, você começa a perceber que o livro reflete a vida do doidinho. Então, a questão é que o Philip K. Dick tinha a sua própria visão da vida e das coisas, da religião. Então, nos seus livros ele extrapolava isso. E os Três Estigmas de Palmer Eldritch não é diferente. Essas influências, elas estão presentes, elas existem e elas são determinantes nas decisões dos personagens. É uma leitura bem recomendada. Tente ler, se não conseguir, paciência, porque é realmente uma viagem muito louca, né? É cheio de reviravolta o tempo inteiro, né? Quando essas drogas, que elas são a princípio ilícitas na Terra, mas a ONU faz vista grossa para os habitantes dos outros planetas, porque eles precisam de ter uma válvula de escape, né? Então deixa eles usarem. Elas proporcionam momentos assim muito intensos e cheios de reflexão e cheios de reviravoltas, principalmente a Suzy. Então fica aí mais uma obra do doidinho, né? Meu escritor favorito até o momento de ficção científica, e com a consciência de que é uma ficção científica muito mais de ideias do que de ações. Então realmente são leituras mais complexas de ler, mais difíceis de entender, e esteja preparado também para não entender tudo, como foi o meu caso, né? Tá cheio de barulho lá fora, eu não consigo gravar sem fazer barulho, mas paciência, é assim mesmo. Esse livro me deixou assim tão impactado, tão incomodado, tão estarrecido, né? Como dizia a nossa ex-presidenta, aquela benção, que eu resolvi aqui fazer um vídeo e tentar passar um pouco a respeito dessas questões que envolvem mais a relação da vida do autor com a obra do que da obra em si, tá? Então é isso, um beijo, até a próxima, tchau!